a rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você nessa segunda-feira? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama. Momento em que a gente conta a sua história, em que a gente conhece um pouquinho mais da sua vida. Junto com o Murilo, a gente tem a honra de contar a sua história aqui. Se você também tem uma história, você quer dividir a sua história com a gente, será um prazer. O nosso e-mail é quemama.não-esquece@band.com.br. Mas se você quiser, você pode mandar no nosso WhatsApp também. Manda aqui, Tatá, quero contar a minha história. É 11 3743 1313. A história de hoje é a história da Simone que eu vou contar. O que a Simone passou não é uma situação fácil. É mais fácil desistir. Mas desistir também não seria o melhor caminho para ela. Simone, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Eu tenho a impressão que hoje em dia ficou comum substituir pessoas como se fossem coisas velhas que não servem mais. Hoje em dia as pessoas vão embora porque é mais fácil, ao invés de insistir, acreditar que é possível arrumar aquilo que não está certo. Hoje em dia as pessoas simplesmente desistem. Elas nem ao menos tentam direito. A minha história mostra que se você tiver um pouquinho só de perseverança, pode chegar onde você mais deseja. Quando eu conheci o Marcelo, eu achei ele um chato. É que ele era um dos amigos dos meus irmãos. Vivia na minha casa. Mas aos poucos eu fui conhecendo ele de verdade e descobrindo a pessoa incrível que ele era. Tão carinhoso, tão atencioso comigo. Até que um dia ele me deu um beijo. A gente vivia trocando olhares e não foi uma surpresa quando nós nos apaixonamos de vez. Apesar dos meus pais amarem o Marcelo, eles não gostaram desse negócio de namoro, não. Eles me achavam muito nova para isso. Mas como a gente namorava dentro de casa, na supervisão deles, eles foram até que aceitando com o tempo. O problema é que as coisas ficaram meio tensas pro meu namorado. Pronto, agora tá feito. Chega, não aguentava mais. Amor, calma. Pera um pouco, me conta o que tá acontecendo. Eu tive outra discussão com a minha mãe e dessa vez, olha, dessa vez foi séria, foi muito séria. E eu decidi, eu saí de casa. Como assim? Saiu de casa? Saí, eu não aguento mais ficar lá, sabe? Eu peguei minhas coisas e saí. Eu nem sei pra onde eu vou, eu não sei o que fazer. Mas lá eu não fico mais. E foi assim que o Marcelo acabou indo morar na minha casa. E nem fui eu que chamei, não. Foram os meus irmãos que convidaram um amigo pra passar um tempo até as coisas se acalmarem. Mas claro que eu fiquei nas nuvens com isso, não é? Eu não vou negar, não. Quem não gostou nada disso foi o meu pai. Ele passou a fazer uma marcação cerrada em cima da gente. Uma marcação tão grande que eu mal via o Marcelo dentro de casa. Mas isso não impedia o nosso namoro e o nosso amor de crescer e de acontecer cada vez mais. Tanto que nós começamos a planejar o nosso futuro. Parece até loucura, né? Nós éramos tão jovens. Mas a gente já falava há tempo sobre casamento, filho, vida junto. Era muito bom. Não demorou muito pra gente dar esse passo a mais e marcarmos o casamento.
Seria uma cerimônia bem simples, porque a gente não tinha quase dinheiro nenhum. Mas as nossas famílias ajudariam bastante e nós moraríamos atrás da casa dos meus pais. Bom, para falar a verdade, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma loucura casar naquela hora. Imagina, casar daquele jeito. Mas que amor forte e verdadeiro não faz a gente cometer umas loucuras às vezes, não é? Acontece que faltando só uma semana para o casamento, uma semaninha só, eu descobri uma coisa que mudaria as nossas vidas para sempre. Eu nem gosto de lembrar disso. Eu não gosto porque foi um período de trevas, um período triste na nossa história. Eu acabei descobrindo que o Marcelo, ele usava drogas. E eu fiquei em choque com essa notícia. Eu totalmente sem reação. Eu não sabia o que fazer ou o que pensar. Tava faltando só alguns dias pra gente começar o nosso futuro, a nossa família. E aí eu descubro um negócio desses. Você realmente acha isso, Si? Você jura por Deus? Você tá achando que eu uso drogas? Olha, eu não acredito que você tá me perguntando isso. Eu não acho não, Marcelo. Eu nunca nem imaginei um negócio desses. Me fala. Eu preciso saber de você, Marcelo. Fala. Meu amor, eu jamais faria isso. Jamais. Eu até tenho alguns amigos que usam, mas eu... Imagina, eu nunca, juro pra você. Ele negou tudo. E negou de um jeito que eu nunca tinha visto. Nem percebido nada. Nunca. Imagina. Eu confiei na palavra dele. Eu nunca tinha o porquê de desconfiar do Marcelo. E nós casamos. Casamos e foi um dia lindo. Um dia que para sempre vai estar na minha memória. Logo depois eu acabei descobrindo que estava grávida e a felicidade foi enorme. Era tudo que a gente mais queria. O nosso sonho estava se tornando realidade. A minha filha estava a caminho. Eu só não imaginava que seria tão difícil. A gravidez foi bem turbulenta. Nós passamos por necessidade, faltava muita coisa em casa e eu precisei pedir ajuda para os meus pais. É porque o Marcelo não tinha muita responsabilidade também, não parava em emprego nenhum. Muitas vezes ele nem ia trabalhar, ele ficava na rua, perdia a hora, ou quando ia, saía mais cedo. Olha, foi bem complicado porque nessa época não tinha mais como esconder, né? O meu marido realmente tinha problemas com drogas. E isso abalava demais a nossa vida. Ele ficava cada vez mais tempo na rua para usar. Chegava em casa tarde e eu, que cheguei a ter que ficar de cama durante a gravidez, nem tive ele do meu lado. Aí as nossas brigas foram ficando cada vez mais constantes e a situação só piorava. Nós chegamos até a nos separar por um tempo. Cada um foi para o seu canto e eu voltei para a casa dos meus pais. E ele sempre prometendo que ia parar, dizendo que ia melhorar, mas era tudo da boca para fora. Eu confesso que eu pensei em desistir de tudo para sempre. Sabe, largar de vez. Mas os meus pais sempre insistiram para eu ficar e ajudar o Marcelo. Por incrível que pareça, o meu pai foi uma peça-chave para a gente conseguir superar aquilo tudo. Quando a nossa filha Maiara nasceu, as coisas até que começaram a melhorar. O Marcelo se tornou mais responsável, passou a ajudar dentro de casa. Ele ia para o serviço, trabalhava, cuidava da filha, de mim. Mas, durante a noite, às vezes, ele ainda ia para a rua. Era raro, mas acontecia sim.
claro, né? Ele inventava uma desculpa, contava uma mentira aqui, outra ali, mas no fundo eu sabia que era droga. Assim nós ficamos por um tempo. E quando a Maiara tinha 3 aninhos, eu fiquei grávida de novo. E dessa vez, grávida do Matheus. Foi uma surpresa, foi um susto. Mas se Deus quis assim. Eu só fiquei muito preocupada porque a minha primeira gravidez tinha sido um verdadeiro caos, né? Mas ao contrário da primeira, dessa vez o Marcelo realmente mudou. Mudou não, ele se transformou. Me ajudava tanto que parecia até outro homem. Finalmente as coisas começaram a se ajeitar na nossa vida. O meu pai arrumou um outro emprego para o Marcelo, no mesmo lugar que meu pai trabalhava. E assim, ele nem tinha como fazer coisa errada. Meu pai parecia uma babá, ficava o tempo todo de olho nele. Mas assim que o Marcelo recebeu o primeiro salário, ele fugiu do meu pai. Saiu mais cedo do trabalho e aí ele foi pra rua gastar todo o dinheiro em drogas. Ai, eu quase enlouqueci. Simone, calma, eu só fui pagar uma dívida que eu tinha. Eu prometo pra você que isso, olha aqui, isso não vai mais acontecer. Ah, sério? Sério mesmo? Eu não acredito. Não acredito em você. Olha, não vai mesmo. Chega, Marcelo. Calma, chega. calma. Ou você escolhe a família, ou você escolhe essa vida que você tá levando. As duas não dá mais. Entendeu? Não dá. Amor, não fala assim. Por favor. Não fala desse jeito. Me dá uma chance. Me dá uma chance. Olha aqui. Se você quer que eu escolha, eu escolho. Eu escolho a família. Eu escolho a família. Nunca mais isso vai acontecer. Eu tô prometendo pra você. Nunca mais. Prometo, acredite em mim. Eu dei a chance que ele pediu. Eu dei sim. E graças a Deus eu dei. Porque ele realmente cumpriu com a promessa. Foi muito difícil. Difícil demais ele largar o vício. O Marcelo não saía de casa sozinho de jeito nenhum. Às vezes ele até me pedia para trancar ele no quarto, deixar ele lá sozinho. Todo o pagamento que ele recebia vinha direto para mim. Ele nem via a cor do dinheiro e eu passei a cuidar de tudo sozinha. As crises que ele tinha de abstinência foram muito pesadas. Ele ficava nervoso, inquieto. Só Deus sabe o que nós passamos. E demorou, viu? Demorou muito. Mas nós fomos superando dia após dia. Tiveram momentos em que a tentação passou perto. Houveram recaídas, mas o Marcelo realmente tinha escolhido a família dele e ele lutou por isso. Ele lutou com unhas e dentes. E conseguiu. Depois, como ele não gastava mais com drogas, começou até a sobrar um dinheirinho em casa. E a gente conseguiu passear, viajar com as crianças. Ai, a vida ficou incrível. Incrível. Nós começamos a viver tudo aquilo que a gente tinha sonhado tanto. E já são anos de muita felicidade e sem drogas na nossa vida. Nós já estamos juntos há 28 anos. E cada dia mais felizes. Nossos filhos estão crescidos, construindo suas próprias famílias. Nós já somos até avós, acredita nisso? Avós! Ai, como nós somos abençoados, meu Deus. Claro que foi difícil, mas nós não desistimos. A gente sabia que precisava lutar e lutar juntos para conseguir superar. E foi isso que a gente fez. Lutamos. A minha história é sobre isso. É sobre não escolher o caminho mais fácil, o caminho mais tentador. Porque o mais fácil nem sempre é o mais feliz. Eu decidi encarar